Pô, sensacional. Você, quando a gente fala da sua carreira, quando a gente fala, né, da sua passagem pelo São Paulo, você é um cara que chegou muito novo em Cotia, como tantos outros, né? Tantas histórias aí de jovens que chegam na base, teve toda a sua trajetória. Eu lembro muito claramente de um gol seu na Copa do Brasil Sub-20 contra o Corinthians, de falta, que você postou esses dias, inclusive, né, que faz parte da sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente abrir o nosso papo, um pouco dessa sua história com o São Paulo e essa conexão nos dias atuais. Qual que é o tamanho da sua gratidão ao clube e também um pouco dessa história que segue com você certamente, Vasco? Cara, para mim, eu sempre digo, São Paulo sempre vai morar no meu coração, não tem como eu eliminar isso da minha vida, porque o São Paulo foi o clube, né, que me deu todas as condições para que eu pudesse se tornar um atleta profissional, para que eu pudesse realizar o meu sonho, né, dentre vários outros meninos que passaram na base ali do Tricolor, enquanto eu estava lá também. A gente sabe que a vida de um atleta, até se tornar um jogador profissional, até se firmar verdadeiramente, tem muito mais dúvidas durante o caminho do que propriamente uma certeza de que isso vai acontecer, né? Mas, de certa forma, o São Paulo sempre foi um bom formador, né? Eu sempre digo isso porque os atletas que não se tornaram profissional, né? Mas hoje são pais de família, são homens aí que se tornaram, né, para a vida, né? Homens são preparados para também viver o que o mundo aí tem nos oferecido de luta, né? Então, o São Paulo ele é uma formação única, né, que eu sempre digo, porque eles formam homem com caráter e também formam um atleta ali que a gente pode ver e tantos outros que estão ganhando o mundo, né, por conta da formação do clube. Eu, particularmente, cara, eu só tenho gratidão pelo São Paulo, porque eu vivi ali 12 anos da minha vida, né, eu me formei na melhor base que a gente entende do futebol até hoje, né, eu digo tranquilamente, se botar as bases do São Paulo com qualquer outra base do mundo, eu tenho certeza que a gente sempre vai ter êxito, né, então isso, eu tenho imensa felicidade de poder ter feito parte ali, ter ganhado títulos, né, ter escrito minha história, querendo ou não, na base do São Paulo e também um pouquinho ali no profissional, enquanto eu tive a oportunidade, né, e eu vou carregar isso eternamente, cara. E ainda tenho um grande sonho ainda de poder voltar para o São Paulo um dia, né? Isso eu sempre deixo muito aberto, né, para minha família. Sempre digo que é um clube que eu gostaria ainda de poder voltar, vestir a camisa e, de fato, poder contribuir com tudo que o São Paulo já me deu, né? Com tudo que o São Paulo já fez para mim, eu gostaria de um dia poder retribuir isso dentro de campo, porque infelizmente eu não tive essa oportunidade por conta de uma fatalidade de lesão, né? Infelizmente foi algo que eu tive que superar, tive que lutar, mas eu não tive a oportunidade, né, após isso, de poder provar o meu valor dentro do clube. Mas eu tenho muita fé que um dia isso vai acontecer, né? Então eu só tenho 26 anos, eu tenho fé que ainda vou voltar a esse nível que o São Paulo, né, possa estar de olho ainda lá no futuro, porque eu ainda estou e sonho muito com isso. Pô, tá novo ainda, 26 anos, tem uma trajetória inteira pela frente, né, Vals? Tem ainda anos e anos aí de carreira profissional, a gente espera dessa forma, mas quando você fala desse momento, né, você falou muito bem que hoje a base do São Paulo é a forma homens para o mundo, né? Então ela forma não só o jogador, mas também o cidadão. E, cara, cara, você particularmente, quando olha para o seu caso individual, cara, você teve uma provação muito grande, que foram esses anos aí, essas 3 cirurgias que você fez no joelho, essa ausência, né, que deve ter doído para você muito. Queria entender um pouco desse período, né, para a gente também enfatizar a força que você teve para passar por cima disso. Cara, como é que você reagiu? Como é que foi esse trabalho psicológico? Se alguém do clube estava em contato direto com você para te ajudar no dia a dia, porque foram 2 anos, salvo engano, né, com esse período de cirurgias, ausências e sem poder participar, vendo os companheiros. Queria entender como é que foi para você esse período do Valse enquanto pessoa, né? Como é que você reagiu a isso particularmente? Cara, realmente a minha história dentro do futebol, eu digo que está se iniciando agora novamente, né? Porque eu digo que o que eu passei, cara, se a gente for olhar aí nos últimos anos do futebol, assim, dificilmente alguém passou algo tão parecido, tão difícil com o que eu passei, né? Até digo mais que
não seria todos que suportariam o processo que eu tive que suportar, né? Porque, de fato, em vários momentos ali do processo que eu estava vivendo, da lesão, né? Eu olhava para trás e, poxa, eu estava na seleção na época, eu tinha acabado de... Fazia um ano só que eu estava no profissional, eu tinha feito 5 jogos pelo clube, né? Almejava tantas outras coisas, né? Que eu tinha como metas ali no clube, né? Até mesmo na seleção. Mas, infelizmente, a fatalidade veio, né? Esse acidente dentro do trabalho. E, de certa forma, isso, assim, me machucou muito, né? Mas eu, como atleta, eu prezo muito tudo que eu vivi na base, né? Eu aprendi muito ali com o que é ser profissional, né? Num clube, mesmo você estando ativo ou não, mesmo as pessoas te valorizando ou não, né? Porque a gente sabe que dentro do esporte você é valorizado pelo que você rende, né? E isso é um fato e eu entendo muito bem, mas infelizmente eu na parte profissional do clube ali, quando eu subi para o profissional, eu tive mais tempo parado do que propriamente rendendo para o clube, né? E isso, de certa forma, me machucou muito, porque eu sabia que eu poderia ajudar muito o São Paulo, né? Se eu tivesse bem, eu sabia que, de certa forma, eu poderia entregar algo que hoje talvez a gente poderia estar colhendo um grande fruto, né? Mas, como eu disse, ainda tem um sonho, né, que queima no meu coração, né, que não se apagou. Eu tenho certeza que no futuro eu vou poder realizar isso novamente, vestir a camisa do São Paulo, honrar essas cores, porque a minha gratidão sempre vai ser eterna, cara. Eu vivi ali 2 anos, como você bem disse, né, de cirurgia atrás de cirurgia, e em momentos difíceis, como você mesmo bem disse, né, a gente, em 2021, se não me engano, chegamos na final do Paulista, fomos campeões, e eu estava lesionado ainda vendo. Né? De certa forma, você vê o clube andando e você está ali parado, você não está podendo contribuir como você gostaria, mas graças a Deus eu mantive a fé, cara. Eu digo realmente que foi a fé que me manteve de pé, porque eu não posso dizer outra coisa, cara. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse qualquer outra coisa que não fosse relacionada à fé. A fé foi algo que me sustentou nos meus piores dias, nos dias que realmente eu falei, eu vou desistir, porque para mim não vai dar mais. A dor está sendo insuportável. Esse processo está dizendo para mim que não é mais para eu jogar futebol, né? E de certa forma eu tive momentos assim, né? Só que, como eu bem disse, a fé, a minha família ali próxima e tudo que eu vivi no clube durante a base, os títulos, as histórias, a seleção, eu sempre olhava de uma forma diferente quando eu parava para pensar com clareza, sabe? E essas coisas foram determinantes para que eu pudesse continuar. Eu falei assim, cara, Deus não permitiu eu chegar até aqui para simplesmente eu parar minha carreira por conta de uma lesão e acabou tudo, né? Então foi essa uma das determinações que eu coloquei no meu coração e no meu mental e disse que daria uma volta por cima ainda, que ficaria marcado para a história do futebol, né? Eu sempre digo porque os processos que eu passei, as lesões que eu tive que vencer, não foram lesões fáceis, né? Mas graças a Deus hoje eu estou curado, né? Me sinto extremamente bem, extremamente preparado e eu quero tornar essa história algo que possa ecoar na história do futebol, um atleta que saiu do clube, né? Não foi a história perfeita como é de muitos, né? Que chega no profissional, estoura e dá tudo certo e todo mundo fica feliz, a torcida, o clube e o atleta. A minha está sendo um pouco mais difícil, mas eu ainda tenho muita esperança e tenho muita fé que essa caminhada de subida que estava tendo, depois essa baixa que eu tive por conta da lesão, é só um processo que eu estou vivendo, é só questão de tempo para eu conseguir voltar a esse alto nível que eu tive no São Paulo e tornar a minha história uma história de inspiração para aqueles que um dia já passou por isso, para aqueles que ainda vão passar e para aqueles que curte o futebol e gosta de assistir, gosta de ter histórias, né, de inspiração, de superação que se a gente for olhar bem, o esporte fala muito sobre isso, né? Superação, sobre superar os limites e o futebol. Até um dia fiz uma postagem, né? Só no futebol que é um pouco diferente em relação a isso, né? Que acaba as pessoas desejando só o resultado, só se a pessoa tá bem que vale. Mas eu coloquei no meu coração e na minha mente que eu ia mudar um pouco essa trajetória, né? Que as pessoas teriam que olhar também que o futebol ele é um esporte, ele é um esporte que tem que ser vencido com perseverança, ele é um esporte que tem que ser vencido
com superação, assim como tem grandes histórias no futebol, como a do Ronaldo, que voltou em 5 meses com uma lesão tão grave e foi para a Copa do Mundo e venceu, né? São histórias que ficou marcadas, né? Assim como tem outros que viveram processos, talvez não de lesão, mas psicologicamente não estavam bem em alguma fase da sua carreira, tiveram que dar uma segurada para depois voltar e crescer novamente. Então, assim, o futebol ele separa inúmeras histórias para que hoje a gente possa olhar, né, com carinho e falar, cara, que legal como esse esporte ele levanta as pessoas e de fato cabe o atleta ali que está vivendo aquele processo determinar isso dentro de si, né? Então eu tenho essa determinação, eu tenho a certeza de que o que eu vivi foi algo que poucos talvez suportaria, né? Mas graças a Deus a minha fé que eu tive em Deus e a superação que eu tive, eu tenho certeza que isso ainda vai ficar para a história, porque ainda vou dar uma grande reviravolta nessa história minha dentro do esporte.